Colossenses capítulo 1, versículo 25, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, da qual Paulo vinha falando sobre a Igreja de Cristo como sendo o corpo do Senhor Jesus, que ainda está na terra, até ao dia do arrebatamento da mesma. Igreja esta pela qual ele vinha enfrentando problemas e perseguições por anunciar as boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja de Cristo que estava na cidade de Colossos era abençoada, porém perseguida, e é natural que o apóstolo, como seu principal líder, apesar de não ser o seu fundador, fosse, portanto, o alvo principal de tais perseguições. E isto se repetia em outros tantos lugares do mundo gentílico em que o apóstolo ou havia pessoalmente pregado a palavra de Deus, ou através dos seus auxiliares, daqueles que ele enviava aos campos missionários, da qual eu estou. Quem conhece a história de Paulo como missionário do reino de Cristo Jesus, sabe que ele não fez parte do grupo apostólico dos 12 em Jerusalém, mas nem por isso diminui sua importância no cumprimento de sua missão em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Como não foi reconhecido em Jerusalém como apóstolo da Igreja Mãe, Deus o enviou a fundar igrejas no mundo gentílico, e onde criava uma nova comunidade cristã, era reconhecido pela própria Igreja como apóstolo de Cristo e ministro do Evangelho do Senhor Jesus, da qual eu estou feito ministro. A palavra apóstolo ficou mais direcionada para aqueles que conviveram e serviram a Cristo Jesus em seu ministério, ou que foram chamados pelo próprio Cristo Jesus. Já a designação ministro de Cristo ou ministro da palavra era direcionada na hierarquia da igreja para aqueles que eram responsáveis pela administração da palavra do Evangelho, como também para aqueles que cuidavam da administração eclesiástica das comunidades cristãs e da direção dos trabalhos. O escritor fala nesta parte também a respeito dos dons espirituais que eram muito importantes, principalmente nos primórdios da Igreja de Cristo, no primeiro século de nossa era cristã, da qual eu estou feito ministro
segundo a dispensação de Deus. Quando Paulo diz estou, ele se refere a um determinado período, e nesta frase ele afirma ao se referir ao tempo de Deus, porque dispensação neste caso se refere ao intervalo de tempo. Ele quer dizer, Deus me concedeu ficar um tempo como ministro do Evangelho. No caso de Colossos, Paulo participava da obra por meio de seus amigos, o ministro Epáfras e outros que ele enviava como missionários para fazer a obra de Deus ali naquela cidade, como também enviava outros ministros, outros auxiliares, cooperadores para outros lugares, sempre para cumprirem missões importantes na evangelização ou no cuidado e administração das comunidades locais, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco. A palavra concessão fala sobre o uso de alguma coisa por um determinado período de tempo, como no caso das concessões públicas, que são feitas pelo Estado para empresas privadas usarem durante um certo período de tempo. No caso de Paulo, ele reconhece que Deus lhe concedeu o privilégio de ser ministro, ainda que indiretamente, da igreja de Colossos por um determinado período de tempo. E isso só foi possível porque Epáfras, seu amigo, ocupava naquela cidade, naquela região, o lugar do apóstolo Paulo no ministério. Por fim, para cumprir a palavra de Deus. Quando Paulo foi chamado por Cristo Jesus, o Senhor falou a seu respeito de que ele seria enviado a pregar o evangelho das boas novas aos gentios. É tanto que depois de um certo período de preparação no deserto da Arábia e em Damasco, e depois uma breve visita de 15 dias em Jerusalém, logo depois foi ele encaminhado a cumprir a sua missão em terras além das fronteiras de Israel. Como missionário do reino de Cristo no mundo gentílico, foi quem mais fundou igrejas naquela época, cumprindo assim a sua missão transcultural, levando as boas novas do reino da luz em muitas cidades, em muitas aldeias, em muitos estados, em muitos países, em continentes inteiros, porque ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo, enviado aos gentios. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.